a religião do amor. Então, esse trabalho nosso é bem importante assim. E nesse trabalho estou sempre agradecendo assim, nesse início de trabalho, toda a participação desses senhores aí que se encontram trabalhando. Muito grato. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a religião do amor. Nós temos que lembrar que o amor não é um amor sem fronteira, sem limite, que nós falamos assim, que para nossa família nós fazemos tudo, para os nossos funcionários nós possibilitamos tudo. O amor tem que ter um equilíbrio, e é muito importante assim, porque tem um equilíbrio, e quando tem um equilíbrio, tem também a referência, a justiça. Porque quando a gente era jovem, recebia uma orientação, uma advertência, a gente vai confirmando assim que a gente aprende. Ou não quer mais saber da advertência, ou a gente pede demissão, ou a gente vai ter um outro caminho, e aí nesse novo caminho a gente passa a ser mais cuidadoso. Então, tudo que a gente recebe durante a vida, a gente vai aprendendo. Então isso é amor. Quando a criança não é educada, a criança é um problema. Porque a gente pode observar uma criança, ela abraça o poste no meio da rua, e ela fica ali com o poste, e anteriormente, e ainda hoje a gente vê a criança batendo o pé, e a criança falando que não quer. Deram para aquela criança um desequilíbrio, não deram amor. Porque os pais acham assim que a criança vai aprender. Ela tem que aprender com um limite. Se não der o limite, na rua ela vai ter um limite. Porque é comum a gente conhecer casos, a criança ter um comportamento na moradia de uma maneira e na rua ela ter um comportamento muito diferente. Porque na rua ela é tratada com um limite. Dentro da moradia não dão limite a ela, então ela faz o que ela quer. Aquele animal dentro da moradia tem limite, ele presta serventia. Não tem limite aquele animal dentro da moradia, ele senta no melhor lugar daquela habitação. E o adulto não tem como tirá-lo. Ele fica no melhor lugar e muitas vezes na passagem. O adulto não tira ele da passagem. Ele fica atrás da porta. O adulto é que tem que orientar aquele que está entrando que o animal se encontra atrás da porta. Virou um problema. Então, na vida nossa, a gente tem que ter coisas que nos auxiliam diariamente. Agora, ter que ficar preocupado com um cachorro que deitou atrás da porta. Ter que ficar preocupado com um filho que não tem um comportamento nobre, polido, coerente. Não podíamos. Nós tínhamos que ter uma maneira, do jeito que dedicamos um tempo para a nossa sobrevivência, porque nós temos que dedicar um tempo, nós temos que aprender a função. E nós conhecemos profissionais que são qualificados e que trabalhavam durante o dia e estudavam à noite. E chegava na moradia muito tarde da noite e saía muito cedo, durante um período. Ele esforçou-se para essa finalidade de ter o conhecimento para sobreviver. Foi por isso que ele fez isto. Mas para dentro da gente, o que nós podemos fazer para nós? Porque para dentro da gente, a gente vai observando assim, que quando acordamos de madrugada, é dentro da gente que está tendo o problema. Quando o nosso corpo vai enrijecendo e que muitas vezes a pessoa acorda com o pescoço duro, é dentro da pessoa é que manifestou a preocupação com ele. Não é preocupação com o filho, com o dinheiro ou com o trabalho. Porque se a pessoa tem a capacidade, aquele trabalho, então ela pede demissão, ou então ela promove-se pela qualificação que ela vai desenvolvendo. E se for colegas de trabalho, ela então desenvolve uma maneira de considerá-los para que ela possa ser considerada. O amor, para considerar, então tem que dar para aquele colega aquilo que ele precisa. Algumas pessoas já passaram para o interior e sabem assim que é feito porteiras.
porque de uma propriedade para outra, então naquela propriedade tem um gado. E nós sabemos assim que se deixa a porteira aberta, o gado vai embora. E a porteira é construída de uma maneira que, independente daquele que passou, se ele não lembrar de fechar, a porteira é fechada por ela mesma. E ele larga a porteira, ele passou com aquilo que ele precisava de passar, ele larga a porteira e a porteira bate. Então, muitas pessoas têm um comportamento como porteira. Quer dizer, a pessoa é grossa mesmo, indelicada. Então, ela não se aproxima daquela pessoa, não é por considerá-la, é porque a pessoa tem esse comportamento assim de bater. Então, quando a gente bate, aquele que bate fica também com a sequela. No caso de relacionamento, aqueles com quem ela relaciona também dificulta a vida dela. Então não podemos ter um comportamento assim como uma porteira. Isso é bem importante a gente lembrar, que o amor não é assim. Porque muitas vezes uma criança tem um comportamento e o adulto segura aquela criança e fala: você já me viu comportando assim? Você já me viu falando assim? Quer dizer que a criança de manhã foi para o ambiente de ensino e à tarde voltou dessa maneira. A criança foi fazer uma visita à moradia de um colega e quando volta, volta com um comportamento assim. E o adulto equilibra na hora. Quando esse adulto tem o costume também de refletir sobre os ensinos, de estar atento àquilo que está acontecendo. Existe uma coisa bem importante assim, que o trabalho que uma pessoa tem de estudar o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar que não é trabalho. Porque nesse período a pessoa está desenvolvendo uma condição de perceber-se. Esse costume nos possibilita uma condição de nos elevarmos. Porque quando um profissional pergunta para o outro qual o procedimento que ele utilizou para resolver aquilo, aquele veterano, conversando com esse veterano que teve a solução, esse veterano que teve a solução fala algumas palavras. É suficiente para o veterano que fez a pergunta saber e entender como é o procedimento. Quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente entra nesta condição de elevarmos dentro de nós, de perceber como nós somos, como nós estamos atuando. A religião do amor é esta condição de perceber como é que nós temos o conceito de amor. O amor é severidade. Não é perguntando para aquele outro, o que ele quer de amor. Não, é dando a ele o que vai ser bom para a vida dele. Em qualquer coisa. No relacionamento, num presente, na maneira de ser. E fica bem fácil assim, porque quando aquele vem fazer uma pergunta, e se já foi dado a ele uma solução, ele fala que ele não foi feito nada do que ele pediu. Se ele já tivesse feito alguma parte daquelas informações que ele recebeu num período anterior, agora já estaria melhor. Quando a pessoa tem vontade de sair da situação, ela é que tem que fazer o trabalho. E é individual. Muitas vezes, na família, a gente vai observando assim. Os chamados vínculos de família não tem. Porque aquele filho, quando ele tomou a decisão, ele avisou que já ia fazer aquilo. E quando ele não avisou, mas quando ele chega, ele fala que já fez, já providenciou. E é bem interessante, porque normalmente ele já toma a decisão e muitas vezes ele não tem um recurso. Ele já tomou a decisão, mas o recurso não é dele. Ele já usou de um recurso que não é dele e que ele não perguntou antes. E ele fala que vai retribuir o recurso, que vai devolver, mas ele não tem nada na mão. E nós pensávamos que éramos amados por esse filho. Então a religião do amor, a gente tem que ir lembrando assim, que a gente tem que perceber e que o tanto que a gente ama e o tanto que a gente é amado. Então quando fala-se de decepção, não tem que ter decepção.
A gente tem que ir trabalhando nessa proporção de ir organizando-se. Aquela condição que muitos e muitos têm problema cardíaco, têm disfunções. O problema cardíaco é bem interessante, porque é um músculo. O coração é um músculo. E cada movimento que o coração faz, ele manda sangue para uma parte do corpo. Isso, para uma pessoa perceber, ela tem que estar num período assim de paz, mas com as coisas organizadas, porque a paz eu vejo assim, a pessoa tem que ter com o portão fechado, ela tem que ter feito as funções, ela não pode ter preocupação para resolver amanhã, então as coisas dela se encontram organizadas, então ela pode ter um momento de paz. E esses momentos de paz ajudam muito quando a pessoa está estudando o livro Na Luz da Verdade. E ela volta para dentro dela e ela vê o seu coração funcionando. Então muitas vezes a gente pensa que o coração é como se fosse um badalar de sino. Vai e volta. Não é. Ele tem um movimento circular, cada batida, e quando a pessoa percebe, ele manda sangue para uma parte do corpo. Uma hora para os membros, uma outra hora para ele mesmo se alimentar. A referência do pulsar do coração, porque tem a válvula, né? Então, quando o sangue volta e ele pulsou, mandou o sangue que se encontrava dentro dele, então aquela válvula fecha e ele acumula novamente o sangue e faz a distribuição. Esse músculo, esse coração, quando a pessoa coloca o amor dela erradamente, no filho, na filha, na mulher, no marido, no trabalho, distante da luz. Ele, para fazer isso, ele tem que estar distante da luz. Aí o que acontece? Então, uma parte desse coração enrijece. Então, quando ele ia mandar sangue para a perna, para a mão, aí o que acontece? O sangue não vai. Então, por isso que atrofia. Quando ele ia mandar sangue para o rosto, ele não manda. Por isso que a pessoa fica com a boca torta, desequilibra. Para resolver isso, as pessoas acham assim que é com fisioterapia. Ajuda bastante. Mas nós temos que lembrar de uma coisa bem importante. No caso do joelho, que é mais comum as pessoas fazerem fisioterapia para o joelho, ela não desenvolve o joelho que está doendo, ela desenvolve a parte da coxa. Porque onde dói, a gente tem um procedimento de não usar. Fica bem fácil assim de quando a pessoa machuca o indicador. Para segurar uma caneta, ela não usa aquele indicador. Para segurar uma xícara para beber o café, ela não usa aquele indicador. Um tempo depois, alguns dias depois, ela volta a usar aquele indicador. Então, para usarmos aquela parte que está com problema, a pessoa teria que ter uma sensibilidade interna bem importante, que é o caso de quando a gente usa para a criança. Então o adulto pega a criança de uma maneira, aquela criança já é maior, existe um peso, ela tem um peso, né, criança, então o adulto tem que usar um tipo de força, e esse tipo de força, existe uma condição bem importante assim, ela é uma força relativa, porque quando o adulto coloca aquela criança no chão, não tem o sinal da mão do adulto no corpo daquela criança. Mas esse adulto tem uma força também para carregar um botijão, para carregar um garrafão de água, mas aquela criança ele não usou esse tipo de força. Então aquela parte do corpo que ele está com dificuldade de senti-la para dar certo nos movimentos que ele vem a fazer, ele teria que usar esse mesmo sentimento de quando carrega a criança. Então o coração mandaria mais sangue para aquela parte. E como nós estamos num procedimento mais rústico, então o que acontece? Nós não fazemos esse trabalho, nós não sabemos fazer esse trabalho. Mas com a aproximação dos ensinos, então a pessoa também vai entrando num procedimento de aumentar a sua lucidez. Com esse aumento de lucidez, então ela vai percebendo no processo anterior como ela se encontrava distante dos ensinos. Isso é bem simples assim.
Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que desenvolver a condição de ter o amor que Jesus ensinou. Então, a religião do amor anda junto com a pureza, com a justiça e com o equilíbrio. Nada na criação anda só. A gente tem que observar assim, que tem o equilíbrio em todas as coisas, em tudo que a pessoa vai fazer. Então, se ela tem um animal, fica muito trabalhoso se ela não ocupar um espaço daquele animal com atenção. Se ela não ocupa, aquele animal fica no canto, fica entristecido. E se ela prende aquele animal de uma determinada maneira, como existe muito no interior, de manter o animal preso, ele fica violento. Então esse equilíbrio, essa naturalidade que nós precisaríamos de ter. Então lembrar sempre assim que o amor, ele é um equilíbrio e que o amor do Criador, o que nós temos que aprendermos é junto com aquele que é adestrador. Não sendo um adestrador, porque tem um adestrador que trabalha com punição. Então o animal acaba obedecendo por excesso de punição que ele recebe. Mas esse tipo de adestrador também não é bom, porque o animal fica tolhido. Então não tenham a bondade. Mas o adestrador que trabalha junto com a pureza e com a justiça, então aquele animal sempre vai apresentar uma beleza, um procedimento bom. Então o trabalho que cada um tem que ir observando, que independente de como é que nós somos também responsáveis pela nossa saúde, pelo comportamento da nossa moradia, pelo comportamento da nossa empresa, e que aquela condição que se falam assim, que um prejudica o outro. Mas se nós observarmos esse comportamento de um prejudicar o outro, é um procedimento de liderança que existe entre os animais. Entre os animais pequenos, por exemplo, como no caso do coelho, ele vai eliminando aqueles da mesma cria que apresentam um porte bonito. Aquele que apresenta um pouco mais de vivacidade, ele vai eliminando os seus concorrentes. Então fica fácil assim da gente ir observando o processo de liderança. Então aquele que apresenta uma condição diferente, de um porte maior, ele vai eliminando, né, os outros machos, num processo assim de ir batendo, de ir tolhendo, de ir tirando das suas proximidades e outros processos que ele utiliza. Então, para o ser humano ser melhor, ele tem que lembrar que ele precisa de dedicar um tempo para ele. Então, não existe um procedimento da pessoa ser excluída. Existe um procedimento da pessoa não se qualificar. Porque numa sala de estudo tem 30, 40 alunos, então no final do ano existe uma distribuição de prêmios, de elogios, de brincadeiras. O que são representantes daqueles alunos são os que assimilaram melhor aquelas informações. E aqueles que, mesmo não tendo assimilado bem aquelas informações, mas teve uma qualificação boa, mas teve também uma condição boa no relacionamento com a direção e com os colegas, muitas vezes esses são indicados para um trabalho. Então não é somente o conhecimento escolar que ajudou para que fosse indicado para um trabalho. O jeito que ele relaciona, o jeito bom, isso é amor. Então a religião do amor é isso. A pessoa tem que lembrar que ela tem que preencher todos os ângulos. Não quer dizer que ela tem que entrar naquela condição de ser a mais qualificada em relação às informações dos ensinos. Esse alinhamento nós tínhamos que fazer. Do jeito que aquela criança, no período de sua formação, o adulto não descuida dela em tudo. O adulto mantém-se atento a tudo. Mantém-se atento de como a criança se encontra,
O adulto olha para aquela criança e fala, vamos ao banheiro. A criança pode dizer não, mas o adulto leva ela para o banheiro. Depois confirma que aquela criança necessitava de ir ao banheiro, esvaziar a bexiga, esvaziar o intestino. É físico. Como é que o adulto está atento? Anos ele fica atento àquela criança. Anos ele fica atento aos ruídos daquela criança que encontra-se no outro ambiente. Anos aquela criança leva o caderno para a escola, vai e volta. Então a mãe faz anotações, a professora faz anotações naquele caderno. Depois vai deixando. Nós não recebemos aquela maneira de fazer as observações conosco, de como nós somos, de como nós estamos caminhando. Então o que acontece? Aí o jovem desequilibra, que ele acha que ele pode fazer qualquer coisa, que ele pode deitar tarde, que ele pode levantar tarde, que ele pode ir a lugares. Não fazemos essa observação. E nós sabemos que não pode, porque tem influência. Então não é amor, é descuido do adulto. O adulto está descuidando. Mas em contrapartida o adulto recebe o troco, que é ser tratado como igual. Isso é grave. Então o adulto parou de fazer as observações, o adulto parou de fazer esse trabalho de observar-se. Então, em pouco tempo, aquele jovem o trata como igual e determina. É bem grave assim, o jovem passa a determinar, mas é individual. Mas aquele adulto entra naquela condição depois de ter problema no seu coração. Não é só ter problema na mão, ter problema no pé. É perda do domínio das funções, de levar o alimento na boca, do controle do xixi, do controle do cocô. A religião do amor é para a pessoa equilibrar a vida toda. E ir observando assim que não é que ela não recebeu informação, é que o pai dela, a mãe dela, também não recebeu essa tradição de continuar percebendo-se, de ir aceitando o convívio. Perdeu a sensibilidade interna de acompanhar o tom de voz daqueles que estão nas nossas proximidades. Nós só ouvimos aquele que está falando. Então vai acontecendo assim o distanciamento da luz. Essa responsabilidade é individual. Cada um é que tem que observar assim, que nós viemos para essa terra com uma força. E essa força a gente vê assim que já acontecia na barriga da mãe. Porque a mãe fala assim que tinha sonhos, que não podia ficar naquela posição. A criança pequena já fazia o som e ela era atendida. É comum nas moradias colocar alguma coisa na tomada porque a criança quer colocar o dedo naquele buraquinho. Então o que acontece? Perdemos essa qualidade e não fazemos um trabalho assim do terceiro mandamento de observar como nós estamos caminhando durante a vida. Então nós vamos aceitando aquilo que nos colocam do amor, que o amor é para todos, que o amor é isso. Não é para todos. O amor é justiça, é pureza. E que nós precisaríamos de dar para os nossos inimigos o amor. O que é o amor? Essa condição bem importante assim, que é a possibilidade de não adoecermos durante a nossa vida e dessa força que nós trouxemos continuar conosco, de fazer a seleção daqueles que querem relacionar conosco. Porque nós sabemos assim que se a pessoa passou um perfume ou se colocou um perfume na roupa às 7 horas da noite e se ela foi sair e depois no outro dia ela viu aquela camisa lá no cabideiro, 7 da manhã, a camisa ainda está com perfume, já tem 12 horas e ela já foi lá com aquela camisa. Então o que acontece? As impregnações existem. E isso é bem interessante, porque anteriormente existia mais esta referência das pessoas falarem assim que tinha um olho que secava aquela flor, que matava aqueles pintinhos, do jeito que a pessoa olhava. Não mudou. Hoje paramos de falar sobre isso.
Mas essas pessoas que têm essa condição ainda existem. Então a religião do amor é esta condição de termos um equilíbrio, de perceber no relacionamento se vai ser bom para a minha vida. E a maneira que aqueles que ainda têm descendentes, que precisam de serem orientados, se vai ser bom para a vida desse descendente aquilo que está querendo presenteá-lo. Aquilo que vai presenteá-lo é o que vai ser bom para a vida dele. A firmeza, a pureza, a justiça. É isso que nós tínhamos que ter, assim, mais firme dentro de nós. E não tem uma bondade mais ou menos. Tem uma firmeza que precisamos de desenvolver, uma naturalidade. Cada um é que tem que trabalhar com ele, porque a pessoa acha assim que ela agora tem filhos e esses filhos vão ser seus amigos. Ela acha assim que ela trabalhou naquela empresa e aqueles colegas de trabalho agora serão seus amigos na velhice. Não serão, porque a gente sabe assim que a pessoa já comprou uma propriedade lá em outra localidade, depois que vencer o tempo dele de trabalhar naquela empresa, então ela está querendo aquela outra coisa, ela está querendo outra função. Mas como a vida é movimento, então o que acontece? Vai sobrando o indivíduo. O que vai ficar com ele é o saber, o discernimento. E a religião do amor é isso que possibilita. Possibilitando assim que tenhamos o discernimento, que tenhamos aquela condição bem importante assim, do direcionamento. O que vai me possibilitar eu manter a força que eu trouxe quando eu vim para esta terra. Porque se as criancinhas que eu vejo hoje trazem, então também na minha época eu trouxe essa força. Eu trouxe esse zelo, eu trouxe tudo o que eu preciso para a minha caminhada nesta criação. A bondade do Criador é assim. A religião do amor é esta condição bem importante, que é a pureza, a justiça, que é aquela condição que aproxima do adestrador. Então, o adestrador dá a pureza, dá a justiça, e o animal presta a serventia. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esta condição assim, de nos equilibrarmos durante a nossa vida. Cada um é que tem que fazer esse trabalho. Não é um trabalho que é um período, porque aquele funcionário que trabalhou e que não teve um aprimoramento, então existe uma condição assim, né? Devido ao fato assim das leis que foram feitas, e muitas vezes o empresário então não pode mandar aquele funcionário embora, então ouve-se que ele é aturado. Não podia acontecer isso conosco, de um nosso superior falar assim que nos atura por causa da lei, fica muito dispendioso, mas acontece o seguinte, o fruto, que fruto eu vou apresentar para os meus descendentes? Então eu teria que apresentar um fruto que os meus descendentes ficariam felizes comigo. É isso que precisamos de lembrar assim. Qual é o procedimento que eu preciso? Então, voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que fazer um esforço com ela mesma. Não é para um período, é toda a época da nossa existência. Então, a religião do amor anda junto com a pureza e com a justiça, e cada um tem que fazer um trabalho com ele mesmo, de observar como é que ele anda caminhando. Então, a referência é o terceiro mandamento.